Bom dia, pessoal! Bom dia, minhas queridas, meus queridos, amoras e amores. Vamos começando. Enquanto o Instagram tá avisando vocês que a gente tá aqui ao vivo, então eu já vou deixando aqui gravado para quem vai assistir depois essa live, tá? Todos os dias agora, de segunda a sexta, às 6h26, nós estamos ao vivo aqui no Instagram, fazendo uma meditação inicial e depois nós fazemos o estudo do livro Segredos da Mente Milionária, tá? Então, se você quiser participar, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos fazendo às 6h26 da manhã essa meditação inicial, que são 5, 10 minutinhos mais ou menos, e em seguida a gente começa a fazer o estudo dos segredos da mente milionária. E você está convidado, né, e convidada a participar. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer para quem já chegou aqui e eu quero convidar vocês para compartilhar essa live com outras pessoas que podem se beneficiar, tanto da nossa meditação quanto do nosso estudo. Aqui embaixo tem um aviãozinho que você pode clicar nele e encaminhar para algumas pessoas queridas aí que você sabe que vai gostar de conhecer um pouquinho mais desse nosso projeto, desse nosso trabalho, tá bom? Então vamos começar aqui e depois, pessoal, também vai lá, comenta, compartilha, tá certo? Vi aqui que já tem coraçõezinhos, que já tem o pessoal chegando. Eu mudei aqui o lugar onde fica a música e aí eu quero que vocês me falem se o volume está agradável para vocês ouvirem. Enquanto vocês me falam, tá agradável para vocês ouvirem? Tá bacana? Sim? Então tá bom. Deixa eu só pôr um pouquinho mais de água aqui para mim. Então vamos lá. Então a gente vai sentar. Tá um pouco alto? Então peraí que eu vou diminuir. Porque ela tá bem mais perto do celular. Vê se ficou melhor. Ficou melhor? Ótimo. Ótimo, então tá. Porque tá bem próximo daqui. Eu consegui trazer aqui pra perto de mim, pra eu não ter que levantar pra desligar. Ficou melhor, ótimo. Então tá. Então vamos sentar de forma confortável, aonde você estiver aí. Lembrando o seguinte, de preferência, a voz tá atrasando. Pode ser a internet, aí eu já não tenho muita alternativa, tá? Mas tudo bem, a gente faz como dá. Peraí que eu me perdi, onde eu tava. Então, a gente vai começar a nossa meditação. Bom dia para todo mundo que está chegando, Renata, Carmen, Aline. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês estejam bem confortáveis. Se por acaso vocês estiverem deitados, eu vou pedir para vocês ficarem semi-deitados, né, sentados. Vocês podem ficar na cama, não tem problema, tá? Mas vocês fiquem assim, como se vocês estivessem sentados na cama, tá bom? Então, por que, Lúcia? Porque senão vocês correm o risco de dormir. E eu não quero ninguém dormindo, tá bom? Vamos lá. Respira profundamente. Solta o corpo. Isso. No fundo a gente ouve a música, vai ajudando a gente a ficar cada vez mais relaxado, relaxada. Solta todo o corpo, todas as tensões. Neste momento, todas as preocupações, as tensões, as coisas que estão na sua cabeça não vão fazer diferença. Nós vamos tirar esses 5, 10 minutos exclusivamente para você. É o seu momento.
o seu momento de conexão com você mesma, com você mesmo. Isso. Aos poucos você percebe que o seu corpo vai relaxando e você pode dar um comando para o seu corpo. Você pode falar: corpo, relaxe. E você vai perceber que aos poucos seu corpo vai relaxando mais. Você pode também dar um comando para sua mente. Mente, aquiete-se. E você vai perceber que aos poucos a mente também te responde. E você pode falar ainda para o seu corpo: corpo, entregue-se. E você ainda pode falar: se conecte. E nessa conexão, a gente vai pensar no nosso topo da cabeça. E a gente vai sentir que vem do alto uma grande luz que entra pelo topo da nossa cabeça. Essa luz divina, essa luz de Deus, essa luz do universo que vem nos abastecer hoje. Ela entra pelo topo da nossa cabeça, pode ser como um pequeno filete de luz. E você percebe que por dentro do seu corpo, ela vai iluminando por onde ela passa. Ela começa pelo seu cérebro, pelo seu rosto. E ela tem a cor que você visualizar. Vai descendo pelo seu pescoço. É como se essa luz estivesse na sua corrente sanguínea e ela vai percorrer todo o seu corpo. Aí ela segue pelos seus ombros, pelos seus braços, braço direito, braço esquerdo, as mãos. Aí ela volta, vai para o seu peitoral, por dentro onde está teu coração pulsando, os seus órgãos todos trabalhando, estômago, fígado, intestino, aparelho reprodutor. Aí ela segue pelos seus quadris, vai na sua perna direita, vai iluminando tudo por dentro. Desce pelo joelho, tornozelo, seus pés, dedos dos pés. Aí ela volta e vai para sua perna esquerda, joelho, panturrilha, tornozelo, pé, dedo dos pés. E você percebe que aos poucos você se iluminou por inteiro. Aí essa luz, depois que percorreu todo o seu corpo, ela volta e se aloja no seu coração. Que aí ela vai pulsando e bombeando o tempo todo para o seu corpo, junto com o seu fluxo sanguíneo, te abastecendo de força, de coragem, de perseverança, de serenidade para o dia de hoje. Isso. Você faz uma pequena reverência com a cabeça, agradece por este momento. Aos poucos vai tomando consciência do seu corpo aqui e agora.
Vai mexendo ombros, pescoço. E no seu momento você pode abrir os olhos. Todo mundo bem? Todo mundo ok? Todo mundo bem? Vai me mandando coraçãozinho aqui, o pessoal dormiu, será? Aí, agora eu vi. Ótimo, pessoal. Então vamos lá para o nosso estudo, tá? Que bom, agora eu vi os coraçõezinhos, agora eu já sei que vocês acordaram, então. Então vamos lá, pessoal. Ó, um ponto importante. Para quem já pratica meditação, sabe que em 5 minutos a gente não consegue entrar, né, num estado meditativo. A gente está trabalhando muito mais aqui o relaxamento do nosso corpo. E aí vocês falam para mim se vocês estão conseguindo atingir esse relaxamento do corpo, pelo menos desligar um pouquinho, assim, sabe? Para que vocês possam depois concentrar até aqui no nosso estudo, tá bom? Vamos começar nosso estudo então? Então vamos lá. Aqui no meu livro, a gente vai entrar na página 20, tá? Eu não sei se no livro de vocês muda a página, mas no meu aqui a gente vai começar a página 20. Então a gente vai para o outro princípio de riqueza que o Harvey traz, é o segundo princípio, em que ele fala o seguinte: princípio de riqueza é esse quadradinho aqui, ó, tá? Que ele traz. Aí ele fala o seguinte: se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. E aí, como a gente sabe, né, que a gente já começou a conversar esses dias, o que ele quer dizer com esse invisível? Ele quer dizer o seguinte, que o que comanda a gente normalmente no nosso dia a dia não é aquilo que a gente está vendo, é o que a gente não está vendo, é o nosso inconsciente. Muitas vezes a gente acontece aí na nossa vida da gente não saber nem por que a gente faz determinadas coisas. A gente faz tão no automático, certo? Porque aquilo já está no nosso inconsciente. E aí ele traz um exemplo que é o seguinte, que algumas pessoas falam que isso é balela, né? Que elas não acreditam, porque elas precisam ver para acreditar. Então, que essa coisa de inconsciente, por exemplo, não existe. E aí ele faz a pergunta: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Então, mesmo que a gente não veja o nosso inconsciente, mesmo que a gente não saiba o que está no nosso inconsciente, ele nos comanda a maior parte do tempo. E muitas vezes a gente trabalha e a gente faz as coisas do nosso dia de forma automática. Quantas vezes vocês começam, no processo meditativo é muito comum acontecer isso, né? Às vezes a gente tá lá, relaxado, se desligou, etc. Aí de repente vem assim, ai, será que eu tranquei a porta? Ai, porque se eu trancar a porta, se entrar alguém, ai, se eu não tranquei a porta, o meu cachorro sair, ai, se ele fugir, se não sei o quê. De repente, vocês percebem que de um pensamento vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, que se você prestar atenção, de repente você fala assim, nossa, por que eu tô pensando isso mesmo? Você não sabe nem como você chegou lá. Isso é o automatismo que muitas vezes a gente vive, tá? Então, ele fala o seguinte: aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que a gente vê. E aí, ele traz, ele tinha falado ontem, né, do nosso estudo aqui, do exemplo da árvore que eu falei para vocês. A árvore, vamos supor que você pega uma semente que você não sabe semente do que é e você planta. A planta que vai surgir, que vai nascer, ela é uma planta relacionada àquela semente. Não tem como nascer uma planta diferente.
tá? Então, por mais que você torça, por mais que você reze, por mais que você fique fazendo qualquer coisa ali para que nasça uma planta diferente, a única planta que vai nascer é a que pertence àquela semente que você plantou. Então, não adianta você plantar uma semente de limão esperando nascer uma de uva, né? Esqueci como é que chama a árvore de uva, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, esse é um ponto importante. As coisas que nós não vemos, elas são muito mais poderosas do que as que nós vemos. E aí ele traz esses 4 quadrantes aqui, ó. Esses 4 quadrantes. O que são esses quadrantes, Lúcia? Aqui o F é de mundo físico. E aí ele diz o seguinte, que o mundo físico, ele é influenciado por esses 3 mundos que são invisíveis, que é o nosso mundo mental, o nosso mundo emocional e o nosso mundo espiritual. Tudo que a gente vê no mundo físico, Parreira, obrigada, Fer, isso mesmo. Tudo que a gente vê no mundo físico, ele é formado por conta desses 3 mundos que estão no invisível, que é o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual, tá? Então, ele coloca assim, ó, o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Aí, o que ele traz, que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte, quantos de nós falamos assim, ah, eu estou com um problema. Aí você pergunta qual é o problema, né? Aí a pessoa fala assim, dinheiro. Aí eu falo assim, nossa, porque dinheiro é um problema, dinheiro é um problema, dinheiro é um problema. Só que o grande ponto é que dinheiro não é um problema. Dinheiro é um resultado. Riqueza é um resultado. Saúde é um resultado. Doença é um resultado. E o seu peso é um resultado. Aí, o que acontece? Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Então, o dinheiro, seja a falta ou o excesso, né? Assim, seja se você estiver faltando ou você estiver na quantidade certa, ele simplesmente representa um resultado de algo. O dinheiro, ele jamais vai ser um problema, jamais. Ele sempre vai ser um resultado. Se existe falta, significa que é um resultado negativo, né? Se você está conseguindo o tanto de dinheiro que você deseja, significa que você está no resultado positivo. E aí ele traz esse ponto, a riqueza, o dinheiro, a nossa saúde, a nossa doença, né? O nosso peso, tudo isso são resultados. Resultados do quê? Desse mundo invisível que a gente não tá vendo, né? Então, tudo isso, ele tá no mundo físico. Então, ele só é uma consequência, ele só é um efeito de uma causa que está por trás, tá? Aí, ele traz o próximo princípio da riqueza. E que ele fala justamente isso. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Então, quando a pessoa fala que a falta de dinheiro é um enorme problema, na verdade, ele nunca é um problema, e sim um sintoma. Quando você observa que na sua vida você está com a falta de dinheiro, significa... Peraí. Que existe um sintoma na sua vida que precisa ser olhado. Algo está ocasionando essa falta de dinheiro. E às vezes você pode virar para mim e falar assim, Lúcia, o que está ocasionando minha falta de dinheiro é a falta de clientes. A falta de clientes também é um resultado. O que está ocasionando essa falta de clientes? Às vezes é porque você não está se vendendo, às vezes é porque o seu produto não é um produto bom, às vezes é porque você não está sabendo se divulgar, às vezes é porque você não está sabendo estruturar bem o seu negócio. Tem uma série de variáveis que precisam ser olhadas, né, e organizadas, etc., para que esse resultado surja.
Aqui a Fer pôs, ó, pensar que essas coisas são o resultado muda todo o modo de ver e provoca agir. Exatamente, Fer. Então, todas as vezes que a gente está reclamando, né? Hoje, por exemplo, vocês sabem, né? Porque eu falo, todo dia de manhã meu nariz fica ruim, né? Porque eu tenho rinite alérgica todo dia de manhã e tal. Então eu tenho que fazer uma limpeza de manhã, etc, etc, etc. Mas isso é bastante frequente, principalmente quando a gente está entrando nessa época do ano, que a gente está indo para o inverno. E hoje de manhã eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso marcar um médico para fazer um tratamento em relação a isso. E aí é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Esse nariz entupido, essa rinite, ela simplesmente é o efeito de alguma causa. Tem algo na minha alimentação, por exemplo, que eu já mudei. Eu já mudei, por exemplo, o consumo de leite. Porque eu sei que o consumo de leite provoca, né, excesso de mucosa, essas coisas assim. Então a gente sempre tem que olhar isso, né? E ó, vou ser bem sincera, né? Porque eu tô lendo todos os dias para trazer aqui para vocês, né? E aí ontem, na hora que eu tava lendo, que ele pôs assim, o seu peso é resultado, e eu falei assim, ai meu Deus, eu tenho que criar vergonha na cara e realmente, né? Trabalhar aí a minha alimentação. Mas vamos lá, continuando. Aí ele traz o seguinte, olha, seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim, né? Então, esse é um ponto que eu quero trazer aqui de bastante reflexão. Se no nosso exterior, seja em qualquer... Lembra que eu comentei com vocês, quando a gente começou esse livro, eu comentei com vocês assim, ó. Gente, esse livro, se vocês souberem ler de uma forma de mente aberta, a gente vai perceber que ele não serve apenas para a nossa parte financeira, ele não serve apenas para a parte da riqueza, ele serve para a prosperidade. A prosperidade são todas as áreas da nossa vida. A prosperidade envolve eu ter um bom relacionamento, envolve eu ter uma boa saúde, envolve eu ter dinheiro na minha conta bancária, envolve todos esses pontos. Então é importante a gente olhar para isso, tá? Aí, ó, eu tenho que olhar para minha saúde. Então vamos lá. Aí ele traz o seguinte: você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê e você entende aquilo que faz. E aí, um ponto que é importante, né? Isso que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Eu já li esse livro, nossa, um monte de vezes, várias vezes. E realmente, como eu já disse várias vezes aqui para vocês, esse livro mudou a minha vida de uma forma extraordinária. E o que eu tô fazendo aqui com você entende aquilo que faz. Eu tô assim, esmiuçando esse conhecimento com vocês. Eu estou estudando junto com vocês. Então, o ganho que eu tenho talvez seja muito maior do que o ganho que vocês estão tendo. Porque se vocês pararem apenas naquilo que vocês estão escutando de mim, muitas vezes isso pode ser que não faça efeito. O grande ponto é o que você está fazendo com isso que você está escutando. Por isso que a nossa proposta aqui não é uma leitura, a nossa proposta aqui é um estudo, que você ouça, interiorize e aplique, tá bom? E aí ele fala o seguinte, ele chega aqui numa parte onde ele vai ensinar um exercício pra gente. Esse exercício que ele vai ensinar pra gente, qual que é o livro? Desculpa, Elis, é Os Segredos da Mente Milionária, tá? Esse exercício que ele vai ensinar pra gente é o seguinte. Toda vez, ele põe assim, ó. Toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração. E o que é uma declaração? Ele é uma afirmação positiva que a gente fala em voz alta. Então, o que acontece? Eu vou ler a declaração e vocês aí na casa de vocês vão repetir essa declaração em voz alta. E aí tem um ponto importante, né, que ele coloca.
por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo que existe é feito de uma única coisa, energia. Então, eu sou energia, você é energia, tudo é energia, tá? E a energia sempre viaja em frequência e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela vibra libera todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. Qual que é a diferença entre uma declaração e uma afirmação, Lúcia? A afirmação, ela é boa, só que a declaração é quando você está declarando algo, é como se você estivesse se comprometendo com aquilo dentro de você. Então, essa é a diferença, tá? Então, ele até coloca aqui, uma declaração é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica, tá? Então, essa declaração é quando eu quero intencionar algo que eu vou adotar a partir de então. E aí ele fala uma coisa assim, né? Ele até fala assim, mas pode ser que você ache que isso é besteira, né? Ele fala assim, nossa, quando eu aprendi isso eu achava que era besteira, tal, etc. Só que o ponto ele fala assim, eu tava falido mesmo, o que custava para mim testar isso, sabe? Não ia me custar nada. Então ele pegou e começou a testar, né? Começou a fazer isso, essas declarações. E aí ele fala assim, como hoje eu estou milionário, né? Como é que ele coloca? Ele pôs assim, ó. Sem esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época eu estava quebrado, pensei, mas que diabos, isso não vai doer. E fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. Então, ele pega e fala que independente se você acha que é bobeira ou não, ele te convida para fazer esses exercícios a partir de agora. Então, eu também quero te convidar para fazer esses exercícios com a gente a partir de agora. Então, eu vou ler a declaração, eu vou fazer aqui em voz alta, obviamente, porque eu estou lendo para vocês, mas é importante que você aí na sua casa também faça essa declaração em voz alta. Um ponto importante é assim, ó, a declaração, a diferença dela com a afirmação é que nós não estamos afirmando que é verdade agora, mas que é um propósito para o futuro, né? E quando a gente declara, quando a gente intenciona, é uma forma de ação. E lembra que toda ação gera um resultado, tá bom? Então, a declaração, vamos lá. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Vou repetir. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Falaram aí em voz alta? Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Eu tenho uma mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Fizeram aí? Manda coraçãozinho para eu saber que vocês fizeram. Aí, agora eu vi. Então, a gente vai estudar até aqui, até esse momento. Agora a gente vai entrar na página 24. A gente vai passar para depois um outro princípio de riqueza, tá? Então, façam aqui comentários, perguntem se tiver alguma pergunta sobre isso que a gente falou, o que vocês acham a respeito, se vocês concordam sobre isso que ele trouxe, né? Mas o ponto principal que eu gostaria de deixar hoje pra gente é a gente entender o seguinte, que o nosso mundo físico apenas manifesta, apenas mostra aquilo que está no nosso mundo interior. Então, os frutos de uma árvore, eles apenas representam as raízes daquela árvore, tá?
Ana Lu, qual livro é esse? Os Segredos da Mente Milionária. A gente está fazendo um estudo dele todos os dias de segunda a sexta, às 6h26 da manhã. E você, Ana Lu, também está convidada para participar aqui com a gente, tá? Todos os dias, de segunda a sexta, às 6h26. A gente começa fazendo uma meditação e em seguida a gente faz o estudo do livro, tá bom? A gente está no comecinho, a gente está indo agora para a página 24. Então dá para você correr e acompanhar com a gente, tá bom? Então assim, o ponto principal que eu quero trazer hoje, né, do que a gente aprendeu hoje, é o seguinte: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Então, a falta de dinheiro, ela jamais vai ser um problema. A falta de dinheiro é sempre um sintoma. É um sintoma de algo que você não está vendo e que precisa ver e precisa resolver. O seu mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Se as coisas não estão indo bem na sua vida exterior, é porque elas não estão indo bem na sua vida interior. Simples assim, tá bom? E aí, para amanhã, vocês podem ler novamente 4 páginas, tá? A gente está indo de 4 em 4 páginas, mais ou menos, mas eu vou sempre falando aqui para vocês, tá bom? Isso, autor do livro T. Harv Eker, exatamente, tá certinho. Então, esse é o grande ensinamento e eu quero que depois vocês compartilhem aqui comigo o que vocês acharam da live de hoje. Quero aproveitar para pedir para vocês compartilharem com mais pessoas. Tem aqui o nosso aviãozinho que você pode, aqui embaixo tem um aviãozinho que você pode convidar algumas pessoas, mas também eu vou subir essa live lá para o nosso perfil e vocês podem ir lá e comentar, compartilhar, marcar as pessoas que vocês gostam para que elas possam participar aqui do nosso projeto, para que elas possam estudar junto com a gente, para que elas possam crescer junto com a gente, tá bom? E aí amanhã, às 6h26, eu te aguardo. Um beijo! Tchau, tchau, pessoal!